Tudo aquilo que a gente vive só tem dois destinos dentro de nós: ouvir uma lembrança boa de você lembrar, ouvir um remorso. Toda vez que você precisar administrar um luto, que é quando alguém vai embora da nossa vida, seja porque morreu, seja porque terminou um relacionamento, ou seja porque precisou ir embora. Toda vez que você precisa organizar um luto dentro de você, a maior dificuldade é a gente lidar com os arrependimentos. É muito triste você olhar para aquela memória. Eu não tenho mais a minha mãe, então toda vez que eu penso na memória dela, eu fico às vezes remoendo coisas que eu poderia ter feito, falado, ter estado. É muito triste a gente não conseguir se perdoar por aquilo que a gente não viveu. Porque o destino de tudo que nós estamos vivendo, ou será uma saudade boa, ou será um remorso doído. Há um livro muito simples que eu li num tempo da minha vida, em que tem uma cena que me ensina muito. O pai estava brincando com as crianças dentro da piscina, e a mãe passou e fez uma pergunta prática: o que vocês estão fazendo aí dentro? Ele poderia ter respondido de forma prática, né? Aquilo que você está vendo, nós estamos tomando um banho de piscina. Não. A autora revestiu a resposta dele de uma poesia que me ensina muito no dia a dia. Ele disse: o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos construindo saudade boa para o nosso futuro. Não é lindo isso? Não é lindo a gente viver com a consciência de que o agora, o único tempo da vida que nós temos é o agora. Você não tem o passado, você não consegue alterar um só centímetro do seu passado. E você não tem o futuro. Nós nem sabemos se teremos o futuro. O único tempo que realmente temos é este que está acontecendo aqui agora. Você tem como mudar a maneira como você saiu de casa? Ou você tem como mudar a maneira como vai voltar para ela? Isso não é lindo? A partir de hoje, prestar atenção em tudo que estiver acontecendo, minha gente. A vida merece ser festejada. Não espere datas especiais para dizer que ama. Não espere motivos para presentear. Não espere ocasiões para celebrar. Nós podemos fazer a vida ser luxuosa sempre. Um café com leite e cuscuz é a comida mais luxuosa do mundo, porque luxuoso não é o que você está comendo, é com quem você está comendo. E isso não tem preço. Essa sensação de que a vida que nós temos é a vida que está valendo a pena ser vivida. Quantas vezes você pensou que não ia dar conta? E deu. Quantas vezes você pensou que não ia sobreviver? Sobreviveu. Você não conhece nem 10% da força que Deus deixou dentro de você. Você ainda não chegou nem na metade do que você pode de si, porque o Espírito Santo resolveu habitar o seu coração. E você precisa acordar esse Espírito Santo todo santo dia. Vou dizer uma coisa para vocês que tem feito muito sentido para mim. Às vezes quando a gente vai rezar, a gente levanta os braços para o céu, não é? E fala assim: vinde Espírito Santo. Como se ele viesse de fora. Não. Você vai rezar diferente agora. Quando você rezar vinde Espírito Santo, você vai puxar o ar de dentro. Vinde Espírito Santo. É dentro de você que ele está. E você precisa trazê-lo para fora. E você precisa amplificar a ação dele em você, na sua vida. Nós somos proprietários das riquezas que Deus deixou em nós no nosso batismo. E nós não sabemos usar. Nós temos o poder régio de Cristo.
A realeza de Cristo está em nós, mas não a realeza dos reis e rainhas da Inglaterra. É a realeza da humildade, porque o seu rei foi coroado de espinhos. Quando você lembra a realeza de Cristo, você lembra a humildade que você precisa viver. A gente deixa de ser cristão no momento que a gente começa a acreditar que a gente é melhor que alguém. Ninguém tem o direito de se sentir superior ao outro. Nem pelo dinheiro que tem, nem pelo conhecimento que tem, nem pela religião que exerce, nada. A realeza de Cristo em nós nos lembra que Cristo era um homem, um Deus que acolhia todos que passavam pela vida dele. Chega desse cristianismo hipócrita que faz com que a gente fique rejeitando as pessoas, crucificando-as em praça pública pelos erros que nós cometemos na particularidade. Porque o hipócrita é aquele que faz questão de gritar o defeito do outro para ver se de alguma forma ele esconde o dele. Por isso que a religião, ela tem que retirar de nós as hipocrisias. Quanto mais a gente cresce na realeza de Cristo, mais humilde a gente fica de entender: eu não sou melhor que ninguém. Eu posso ter caminhado muito na vida, eu não posso me sentir melhor que ninguém, porque quando eu me sinto melhor que alguém, eu estou regredindo na minha vida cristã. É o contrário. Quanto mais eu mergulho no mistério de Cristo em mim, mais eu reconheço a minha miséria. Eu sempre digo assim: quando eu já conheço todas as minhas misérias, você não vai ter o poder de me humilhar. Sabe por quê? Quando você falar uma coisa ruim de mim, eu vou falar: ixi, eu sou muito pior do que isso. Aí eu te desmorono. Você vem com todas as armas para me agredir. Ixi, não é nada, minha filha, você não sabe nada. Tanto que eu sou pior do que você está falando. O que fica humilhado em nós é o que a gente não está convertido ainda, é o que ainda é vaidoso, que quer ser alguma coisa, que quer aparecer para os outros. Imagina, não tenho que aparecer nada para ninguém não. Somos miseráveis e ponto final. E estamos diariamente tentando ser pessoas melhores, mas isso não nos torna melhores que ninguém. O outro poder que você tem na sua vida e que você não exerce, a profecia de Cristo. No seu batismo você recebeu o dom régio, isso é, a dignidade cristã, a realeza de Cristo, a profecia. Você tem o poder de dizer a palavra que converte o mundo. Porque a palavra tem um poder enorme. A palavra fere, a palavra machuca. A palavra ergue, a palavra derruba. Você tem uma arma poderosíssima aqui. E aqui também, que a gente escreve. Às vezes a sua colega está toda feliz, postou uma foto lá. Aí o espírito de porco que habita em nós vai lá e fala: comenta que ela está gorda. Comenta que ela envelheceu. Comenta que essa roupa está... É o espírito de porco. Vamos pedir a Deus o dom da profecia. Eu só vou falar se for para edificar. Eu só vou escrever se for para promover. Senão fica quieto. Profetiza sobre a sua vida. Deixa de ser pessimista. Sabe aquelas palavras negativas que você diz para você todos os dias? Para de dizer que você acredita nelas. Você olha no espelho, você só vê os seus defeitos. Para de ficar olhando para os seus defeitos. Veja o ser humano lindo que você é. A gente engorda com o tempo, os peitos caem. E tá tudo certo. As ruguinhas que a gente vai ganhando, tá tudo lindo. Olha aí a alegria da senhora. Parece que está com 13 anos. Mas a gente tem aquele espírito de porco que só olha o defeito. Profetiza sobre a sua vida. Todos os dias de manhã, quando você olhar no espelho, vai lá, gracinha, vai vencer na vida. Coisa fofa. Fala para você mesmo olhando no espelho: você é linda. Olha que coisa linda que você é. Deus não errou com você.
Deus não errou com você. É que às vezes você não sabe profetizar sobre a sua vida. Você terceiriza até seus demônios. Às vezes o povo vem e fala: padre, vai lá em casa fazer um exorcismo. Ela põe o capeta para dentro, alimenta o infeliz com as atitudes dela, com as palavras dela, e eu que tenho que ir lá expulsar. Quem criou o capeta que o expulse. Quem pôs o capeta para dentro que ponha para fora. A oração não é mágica. O que faz o capeta ir embora da nossa vida é conversão, é mudança de vida. É quando você para com os vícios que traz ele para dentro de casa. É quando você para com os hábitos que traz ele para dentro da sua vida. O capeta vai embora quando você se ama, porque ele não suporta quem se ama. Ele só faz festa na vida de quem não tem respeito por si. Não é seu caso. Então usa dessa profecia, profetize sobre a sua vida. Obrigado pela oportunidade de estar com você mais uma vez, de partilhar a nossa vida, de fazer deste momento um momento de encontro. O programa de direção espiritual é para mim uma oportunidade maravilhosa de tocar as realidades humanas que fazem parte do contexto da minha reflexão cristã. Me sinto muito feliz pela oportunidade de estar aqui e de saber que você está em comunhão comigo. Muito obrigado. E hoje eu quero começar o programa com um poeminha. Na verdade, nem é um poema, é um pequeno texto atribuído ao Mário Quintana, um grande poeta, um poeta gaúcho, que teve uma sensibilidade maravilhosa na sua observação do mundo. O poeta é esse ser, né? Atribuído de sensibilidade, entra 3, 4 vezes na fila, né? Quando Deus está distribuindo sensibilidade, e olha para aquilo que a gente vê todos os dias de um jeito novo. Mas aqui ele é muito concreto na maneira de entender as deficiências humanas. Deficiente é aquele que não consegue modificar a vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive, sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é todo aquele que não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê o seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria. É aquele que só tem olhos para os seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo. O surdo é aquele que não tem tempo de ouvir o desabafo de um amigo, o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o seu trabalho e quer garantir o dinheiro no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. O diabético é aquele que não consegue ser doce. E o anão é aquele que não deixa o amor crescer. Mas finalmente a pior de todas as deficiências é ser miserável. Pois miseráveis são todos aqueles que não conseguem falar com Deus. É verdade, né? A gente fica pensando que as nossas deficiências... Eu me lembro, minha gente, tive um encontro com uma pessoa que mexeu muito comigo. Eu era fráter ainda, não era padre ainda. E eu me lembro que essa moça tinha muitas deficiências físicas. E eu fiquei muito assustado na hora que eu estava diante dela. E ela com um sorriso ali naquela cadeira de roda, com as pernas totalmente tortas, os braços atrofiados, e ela me olhando, ela me disse uma coisa que mexeu muito comigo. Ela falou assim, me falou: prazer em conhecer você, né? E eu fico muito feliz porque você está vendo os meus maiores defeitos, então não tem como esconder de você. E eu fiquei muito tocado. Porque é assim mesmo, né? Às vezes a gente encontra pessoas tão bonitas, tão aparentemente
do ponto de vista estético, tão impecáveis, né? E aí quando você começa a conviver, você vai descobrir que ali existe tanta feiura. Eu sempre brinco, né, que na vida a gente precisa ficar mais bonito. E quando eu falo que nós temos que ficar mais bonitos, eu falo da beleza total mesmo. Eu acho que se você precisa se cuidar, se você precisa dar um jeito em você, se você quer emagrecer, se você tem um projeto de ficar mais bonita, que junto com esse projeto de você ficar mais bonita esteja também a sua preocupação em ter cada vez mais uma alma dotada de beleza, porque é isso que faz com que a gente queira ficar por perto. Eu tenho visto e encontrado tanta gente que do ponto de vista estético apresenta tantas imperfeições, mas ao mesmo tempo tem um coração tão bonito, tem uma presença tão forte e faz uma diferença na vida. E a gente aprender a lidar com essas deficiências da gente aqui, essas todas que o poeta fala, né? Da loucura, da cegueira, da surdez. Tantas. São tantas as deficiências que a gente tem na vida. Realmente, às vezes, a gente é cego, a gente não consegue ver a pessoa que está do lado, precisando de nós, né? A mudez, a gente não consegue fazer brotar a palavra que verdadeiramente a gente precisa dizer. Como é difícil, às vezes, a gente fazer brotar dos lábios o pedido de perdão, não é? Pode ser que você hoje esteja vivendo isso. A dificuldade de colocar, de fazer a raiz do grito provocar essa palavra, me perdoa. Tanta coisa muda, minha gente, quando a gente tem coragem de dizer isso. Quando você sair aí do seu quarto, andar essa pequena distância da sua casa que separa do seu irmão, andar esse pequeno corredor que separa o seu quarto do quarto da sua mãe, bater lá e ter a sensibilidade, a simplicidade de dizer: mãe, me perdoa pela maneira como tenho te tratado, pela palavra grosseira que proferi, por não fazer esforço para dar certo com você. Andar essa pequena distância e fazer brotar da voz essa palavra que pede perdão ao Pai. Ou dar esse abraço no irmão que você precisa. Ou até mesmo lhe motivar, né? A pegar no telefone hoje e fazer brotar esse pedido de perdão através de um telefonema. Ligar para quem você sabe que você machucou, que você magoou. A vida fica tão diferente quando nós superamos a deficiência da mudez. Quando você é capaz de ultrapassar tudo aquilo que lhe impede de fazer a palavra brotar. A palavra que edifica. A palavra que constrói. Tanta gente precisando hoje do seu pedido de perdão. A gente tira o sono das pessoas às vezes com a nossa atitude. E às vezes um pedido de perdão não custa nada. E ele vai fazer um bem danado ao coração do outro. Ele vai provocar um benefício naquele que escuta. A gente cuidar da deficiência da nossa visão, né? Às vezes a gente é incapaz de perceber quem está do lado. Às vezes na necessidade de resolver problemas e situações, a gente fica tão egocêntrico, a gente fica tão voltado para a gente mesmo, a gente fica querendo exigir. A gente faz uma experiência de viver assim o tempo todo, sem ter a percepção do que está ao nosso redor. E quando a gente não percebe o que está ao nosso redor, a gente corre o risco de perder as prioridades, de ficar perdendo o nosso tempo com aquilo que definitivamente não é prioridade. As deficiências são muitas, minha gente. Eu tenho as minhas, você tem as suas. E se a gente não olha para elas com responsabilidade, a gente corre o risco de se transformar nelas. Isso é terrível. Quando a gente começa a se transformar no defeito que tem, na deficiência que tem. É uma consequência natural do defeito não cuidado. Se a gente não trata a deficiência, ela vai tomando cada parte do nosso ser e a gente vai se transformando nela. Eu não acredito que seja esse o nosso projeto de vida, né? Cuidar da deficiência nossa de cada dia,
olhar para aquilo que em nós hoje é deficiente e ter a coragem, sob a graça, sob o auxílio de Deus, a gente modificar. O mundo está carente de nãos. Vejo que cada vez mais os pais e professores morrem de medo de dizer não às crianças. Mulheres ainda têm medo de dizer não aos maridos. E alguns maridos temem dizer não às suas esposas. Pessoas têm medo de dizer não aos amigos. Noras que não conseguem dizer não às sogras. Chefes que não conseguem dizer não aos subordinados. Gente que não consegue dizer não aos próprios desejos. E assim são criados alguns monstros. Talvez alguns não cheguem a sequestrar pessoas, mas têm pequenos surtos quando escutam um não, seja do guarda de trânsito, do chefe, do professor, da namorada, do gerente do banco. Os pais dizem: não posso traumatizar o meu filho. E não é raro eu ver alguns tomando tapas de bebês com 1 ou 2 anos. Outros gastam o que não têm em brinquedos todos os dias e festas de aniversários faraônicas. Sem falar nos adolescentes. Hoje em dia é difícil ouvir alguém dizer: não, você não pode bater no seu amiguinho. Não, você não vai assistir a uma novela feita para adultos. Você não vai passar a madrugada na rua. Não, você não vai dirigir sem carteira de habilitação. Não, você não vai beber uma cervejinha enquanto não fizer 18 anos. Não, essas pessoas não são companhias para você. Não, hoje você não vai ganhar brinquedo ou comer salgadinho e chocolate. Não, você não vai faltar na escola sem estar doente. Não, essa conversa não é para você se meter. Não, com isso você não vai brincar. Não, hoje você está de castigo e não vai brincar no parque. Crianças e adolescentes que crescem sem ouvir bons, justos e firmes nãos, crescem sem saber que o mundo não é só deles. E aí, no primeiro não que a vida lhe dá, e a vida vai lhe dar muitos, surtam. Não estou defendendo a volta da educação rígida e sem diálogo. Pelo contrário, eu acredito piamente que crianças e adolescentes tratados com amor real, sem culpa, tranquilo e livre, conseguem perfeitamente entender uma sanção do pai ou da mãe, intuem que o amor dos adultos pelas crianças não é só prazer, mas é também responsabilidade. E quem ouve uns nãos de vez em quando, também aprende a dizê-los quando é preciso. Acaba aprendendo que é importante dizer não a algumas pessoas que tentam abusar de nós de diversas maneiras, com respeito e firmeza, mesmo que sejam pessoas que nos amem. O não protege, o não ensina, o não prepara. Por mais que seja difícil, eu tento dizer não aos seres humanos que cruzam o meu caminho quando acredito que é hora. E tento respeitar também os nãos que recebo. Nem sempre consigo, mas tento. Acredito que é aí que está a verdadeira prova de amor. E é também aí que está a solução para a violência cada vez mais desmedida e absurda nos nossos dias. Eu confesso, eu recebi esse texto na semana passada e iria lê-lo, mas eu gostaria de parabenizar sem saber quem é. Mas ela se propôs a fazer uma reflexão, gente, absolutamente válida para os dias de hoje. Minha gente, cada vez mais eu me convenço, e eu falo até aqui no meu livro do sofrimento, que as grandes tragédias, elas são alimentadas aos poucos. Grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos. É interessante que uma tragédia, quando ela acontece, ela é uma junção de uma série de pequenos detalhes que foram desconsiderados. A verdadeira educação, eu trabalhei e estudei muito o processo educacional, e tenho certeza que muitos educadores que agora me acompanham vão de concordar comigo. Um processo educacional, ele só pode ser saudável a partir do momento em que há um equilíbrio entre sim e não. Não estou querendo propor um modelo educacional repressivo, coercitivo, que venha impor pela força do grito, que venha proibir tudo aos filhos, não. Mas o que essa psicóloga está propondo é que a gente assuma a responsabilidade na hora certa, para que depois a gente não seja responsabilizado por coisas piores, por coisas trágicas. Hoje, minha gente,
O grande desafio nosso como pais e mães, como educadores, como pessoas que de alguma forma têm a possibilidade de interferir no processo social, é a gente educar as pessoas para o limite, para a situação em que todos nós teremos que enfrentar, em que a vida vai nos oferecer um não. Nós não podemos encontrar uma pessoa que foi feliz e que foi realizada, que só encontrou sim pela vida, muito pelo contrário. Aliás, eu acredito que uma pessoa ela vai se tornando interessante à medida em que ela vai conseguindo vencer as adversidades que encontra. Ninguém nasce pronto. Nós não temos a possibilidade de ter uma vida pronta, um mundo ordenado, se a gente não passa pela experiência de produzi-lo. E um filho é um empreendimento que precisa o tempo todo ser talhado como se fosse mesmo uma escultura, né? A partir deste formão humano, né? Desta ferramenta que se chama amor, que dá 2 golpes. O amor é uma ferramenta que dá 2 golpes, para permitir e para negar. Engana-se aquele que pensa que o amor é uma ferramenta que só dá o golpe da permissão. Não. O amor dá o golpe da permissão, mas ele também dá o golpe da negação.